Nenhum espírito dizia que era o deus Cernunnos ou a deusa Tríplice. Espíritos se apresentavam com outros nomes que não são citados na religião, que ninguém nunca ouviu falar, mas afirmavam que foram enviados por Cernunnos e outros pela deusa Tríplice. Para as bruxas que se aprofundavam na feitiçaria, isso é comum, de espíritos estranhos que não são falados na religião, se apresentarem como mensageiros de seus deuses. Qualquer bruxa que falava para mim que um espírito apareceu para ela e revelou o seu nome, mesmo que eu nunca tivesse ouvido falar o nome desse espírito na bruxaria, eu acreditava na pessoa, porque acontecia comigo quando era uma bruxa e ficava confusa, porque não se falava desse espírito na religião, e eu chamo de mistérios das trevas, quando alguma coisa que não faz parte da religião se revela. E foi por essas coisas que tive a revelação que cada religião não tem só 2, 10 ou 50 entidades que são apresentadas aos membros, mas em oculto, existem milhões de espíritos que trabalham em oculto. É igual à igreja, temos a sã doutrina que pregamos, mas tem muitas coisas ocultas da parte de Deus que não estão na Bíblia. Segredos são revelados para quem busca a Deus, e quem não busca não é revelado os mistérios, e ficam só na sã doutrina mesmo. Em outras religiões que não tem Jesus como cabeça, os líderes ensinam uma filosofia religiosa que todos têm que aprender, mas os espíritos que trabalham nessa religião podem revelar as coisas ocultas. As entidades que são apresentadas aos membros, são algumas que os líderes conhecem, mas quando o membro entra para a seita e se aprofunda, outros espíritos começam a se revelar. Sobre casamentos espirituais, tem os casamentos automáticos, mesmo sem religião. Se servir ao mundo já está aliançado com o Deus desse mundo, que é Satanás, e o pecado na qual pratica irá dizer qual é o demônio que se casou. Agora, tem os casamentos específicos, que é por escolhas. Uma bruxa irá escolher o espírito na qual irá casar, e a mãe de santo escolherá o chefe de sua cabeça, que é o seu líder e marido, porque na Bíblia diz que o chefe da cabeça da mulher é a mesma coisa de esposo, e o chefe da cabeça do homem é Jesus, que é o noivo da igreja. Crianças são oferecidas ainda no ventre para uma entidade, e quando nasce, já nasce aliançada com aquele espírito por causa dos seus pais. Sobre pensamentos, se demônios conseguem ler, não, os demônios não podem ler pensamentos de ninguém, eles podem tentar adivinhar através do seu comportamento. Exemplo, se estiver com medo, eles sentem isso, e vão tentar adivinhar o que passa em seus pensamentos através do seu medo. Se estiver nervoso, o demônio irá saber que está, e vai tentar adivinhar o que se passa em seus pensamentos. Então, como as videntes sabem da vida da pessoa, isso é a coisa mais fácil de fazer. Existem milhões de demônios na Terra que ficam observando a vida das pessoas e estudando-as, vendo seus pontos fracos e fortes. Esses demônios passam as informações do que está acontecendo na vida das pessoas para os demônios da vidência. A partir do momento que as pessoas vão procurar as videntes, sobre ler pensamentos, existe a manipulação de pensamentos. Quando um demônio toma a mente de uma pessoa e já assumiu o seu corpo, ele manipula a sua boca. Pessoas que só falam palavras de desgraças, xingam palavrões, palavras chulas e torpes, só fala imoralidade e só canta música de sexo. A boca faz coisas que não é para fazer a respeito do namoro, porque está controlada. Os ouvidos das pessoas também estão controlados, porque só tem prazer em ouvir rocks satânicos, funks pornográficos e rap que só fala de morte, roubo e assassinato. Quanto mais maldades tiver a música, mais os ouvidos querem ouvir, porque está sob controle maligno igual a língua. Os olhos controlados só olham para onde não é para olhar. Ver mulheres nuas na internet e na rua. Uma mulher possuída pela pomba gira, tem os seus olhos pretos maldosos e sensuais quando olha para o homem. Isso se chama controle dos 5 sentidos físicos que o demônio controla. E a mente, quando é controlada, ela vira um ninho de serpentes onde os demônios colocam os seus ovos e chocam na mente dessas pessoas. Chocar os ovos é fazer os pensamentos maldosos se realizarem em ações, tipo matar, estuprar e roubar. E quando a mente fica no controle dos demônios, todos os pensamentos que os demônios lançam na mente da pessoa, ela fala e faz. Uma bruxa adivinha os pensamentos de um rapaz,
porque o demônio que estava com ela lançava pensamentos de palavras malignas na mente do rapaz, e o mesmo demônio falava nos ouvidos da bruxa quais os pensamentos estavam lançando na mente do rapaz, e a bruxa sabia de tudo o que o rapaz pensava, porque os pensamentos não eram do rapaz, mas era introduzido na mente do jovem pelo próprio demônio que trabalhava para a bruxa, e isso passava uma credibilidade para a bruxa. O rapaz começava a crer nela que poderia ajudá-lo, já que estava lendo seus pensamentos, mas a verdade é que um demônio estava manipulando a mente dele com pensamentos, para facilitar o trabalho da vidente. Os pensamentos normais, os demônios não podem ler, a não ser que eles mesmos coloquem pensamentos que são dardos lançados. Isso acontece com crentes que não têm o capacete da salvação. Falarei também da religião do cristianismo, e como os demônios trabalham no meio evangélico. Isso é a prova de que a religião não salva por ser divisão. No cristianismo, também tem agrupamentos de demônios que trabalham. Mesmo a igreja assumindo Jesus como o cabeça, pode negar a sua sã doutrina não vivendo ela, e quando isso acontece, o cristianismo se torna falso por não viver a palavra. Para o mundo espiritual, só existe dois senhores. Quando negamos um, aceitamos o outro, e isso é automático. Não existe um terceiro senhor. Assim como na moeda existe dois lados, cara ou coroa, e um dos lados terá que cair, assim como existe na ciência o positivo e o negativo, o sim e o não. Fora disso é procedência maligna, o bem e o mal, o céu e o inferno, a luz e as trevas, o caminho largo e o estreito, o caminho da esquerda e o da direita. Não existe a terceira opção no mundo espiritual. Quando deixamos de viver a sã doutrina, viveremos para o nosso corpo pecaminoso que herdou de Adão, e passamos a herdar a morte eterna. Quando não obedecemos às Escrituras, passamos a ser rebeldes no mundo espiritual, e quem desobedece a um rei, é entregue para outro rei mesmo sem querer. Dizer que serve a Deus é obedecer à sã doutrina. Essa é a prova de que serve a Ele. Dizer que serve a Deus por participar de uma denominação é apenas um religioso, e se não pratica o Evangelho não serve o seu Deus, é desobediente às ordens divinas, e no mundo espiritual não pertence a Jesus, porque não serve o Rei que diz que serve, não vive o que Ele mandou, não obedece à palavra e não anda nela, e se não serve a Jesus, serve a Satanás. Porque não existe outra opção de Senhor, ou é de um ou é de outro. Quando nascemos nessa terra, temos que tomar uma decisão de qual Senhor servir. Nascemos no mundo e pertencemos a esse mundo, e não ao céu. Os que se livram da condenação são os bebês que são inocentes, e se morrerem assim, irão ao céu. Mas quando crescemos ainda criança, passamos a conhecer o bem e o mal, e temos que tomar uma decisão. Porque se não aceitarmos o nosso Salvador, e entrarmos para o corpo da graça de Cristo não renunciando o pecado, podemos ser a pessoa mais boa do mundo. Se não tiver ligado com a graça, é o inferno. Quando nascemos nesse mundo já pertencemos ao Deus dele, até no dia que aceitamos a não fazer mais parte desse mundo e não participar mais de suas glórias. Mesmo morando no mundo, não podemos estar sobre o seu poder, o seu sistema não pode mais nos dominar. Somos cidadãos do céu e estamos de passagem por aqui. Nascemos no mundo, mas o que vale é o nosso segundo nascimento, que é quando nascemos no céu espiritualmente e já temos um novo nome, um novo registro e uma identidade de um santo que está de passagem em uma terra temporária. Até no cristianismo tem agrupamentos de demônios da corrupção. Igrejas que eram da sã doutrina, já estão perdendo a essência e perdendo a batalha para esses demônios da corrupção. Tem igrejas fundadas por homens que fazem teologias, e se colocam como mestres e capacitados nos ensinos filosóficos. Tem igrejas fundadas por satanistas e a maçonaria, para enganarem os povos que estão lá dentro com falsas doutrinas. Tem igrejas fundadas como empresas para ganharem riquezas e reconhecimento mundial de autoridade religiosa. E tem igrejas fundadas por servos que são levantados por Deus. Essas igrejas é que são os alvos dos demônios, e infelizmente muitas dessas igrejas já estão seguindo as doutrinas dessas outras igrejas que eu falei, estão perdendo a batalha espiritual,
porque existe um agrupamento de demônios organizados em destruir os ensinamentos. Vou colocar o meu número de 320 trilhões de anjos caídos, só para facilitar o entendimento dos irmãos dessa hierarquia espiritual. Dos 320 trilhões de demônios, existe uma hierarquia das trevas na qual Satanás é o primeiro que fica no topo, mas depois dele vem o segundo que está no comando, o terceiro líder e o quarto, e assim vai, e dessa hierarquia vai descendo até os demônios de baixo escalão, que fazem os trabalhos mais pesados na terra, obedecendo às ordens dos demônios de alta hierarquia, tipo uma pirâmide, na qual os satanistas trabalham muito com esse símbolo, por saberem das hierarquias demoníacas. Desses 320 trilhões de demônios, imagine quantas espécies diferentes tem de demônios em suas formas físicas. Cada um age em um tipo de pecado, cada um tem uma energia maligna negativa diferente da do outro, e também as forças espirituais de cada um deles são medidas em potência. Quais são os mais fortes? Quais são os mais malvados e violentos? Eles se dividem em legiões, e cada legião tem 6.000 demônios que tem o seu comandante, o general que comanda. Imagine dividir 320 trilhões de demônios em cada legião de 6.000 demônios. Teríamos multidões de legiões que são grupos com bastante demônios sendo comandadas por um cabeça diferente que é o general. Por isso que o apóstolo Paulo falava que a nossa guerra não é contra a carne, porque Deus revelou a ele essas organizações demoníacas de guerras agrupadas. E desses trilhões de demônios que estão na terra, tem as legiões e as castas que são outros agrupamentos, e dentro de cada casta tem um líder, um cabeça na qual os demônios são submissos às suas autoridades, e casta é uma coisa, e legião é outra, porém são agrupamentos de quantidades de demônios que trabalham por um propósito na terra. Segundo uma bruxa que trabalhou comigo há 33 anos atrás, ela trabalhou com uma casta de 666 demônios que ajudavam. Ela dizia que comandava essa casta, tudo o que pedia eles faziam, mas a realidade era ela que era dominada por essa casta. Quantas vezes ela ficava possuída e comia carne podre de animais, e ainda pulava o cemitério e fazia rituais à meia-noite e dormia em cima dos túmulos. Era uma escrava que pensava que estava por cima, mas estava abaixo dos 666 demônios, que tem muito a ver com a numeração da besta. Não posso afirmar que todas as castas têm 666 demônios. Pode ter casta com menos e castas com mais. O importante é entender que uma casta é um grupo, e nesse grupo tem demônios mais fortes e mais fracos. Uma hierarquia também. Falarei sobre a guerra espiritual contra uma legião. A legião tem 6.000 demônios, muito mais que a casta que a bruxa trabalhava. O número 6.000 representa o número da besta, e os 3 zeros é como se repetisse o número 6 3 vezes no ocultismo. Lucas 8 verso 29 e 30. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos, e perguntou-lhe Jesus dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Lucas 8 verso 33. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Uma legião fez uma manada de porcos morrerem afogados. Uma legião pode matar uma multidão de pessoas, se jogar em um rio ou mar para se matar. Uma legião pode fazer uma pessoa se jogar de um prédio, porque eu já vi bruxas mandarem apenas 7 demônios para o corpo de uma pessoa, e ela cometer suicídio se enforcando. Mas o objetivo dos demônios que possuem os corpos não é matar, mas usar aquela pessoa como instrumento de perdição para outras pessoas. Eu já vi um jovem cheio de demônios levando outros jovens para os vícios das drogas e roubo, usando o jovem como marionete para fazer os outros de marionetes, pela quantidade de demônios que o jovem tinha no corpo. Se fosse para matarem o jovem, já tinham feito, mas levar uma alma não compensa. Ela pode ser útil para levar multidões de almas para o inferno. É igual a uma seita que um líder funda, e o diabo só irá levar ao inferno quando a seita começar a crescer e corromper as multidões de pessoas.
Quando a doutrina da seita estiver espalhada pelo mundo inteiro, o diabo não irá mais precisar do líder da seita e o matará, levando ele para o inferno, e coloca outro em seu lugar. Eu já vi feiticeira trabalhar anos para o diabo, e depois que os espíritos malignos se cansaram dela, mataram e levaram a sua alma. Ela perdeu a utilidade e os demônios a descartaram. Eles usam e abusam, e depois lançam fora dizendo que não precisam mais da pessoa. Tratam como lixos e não reconhecem o quanto um bruxo faz por eles. Eles não têm coração e nem um pingo de sentimentos, que se arrependam de seus atos. A malignidade tomou conta por completo. Depois que esses anjos saíram da mansão celestial, eles foram cobertos completamente por trevas e não se arrependem mais. O próprio Deus declarou na palavra, que eles já estão condenados, e acredito que por eles não sentirem dó das maldades dos seres humanos, foi porque Deus permitiu que as trevas tomassem de conta de suas almas para que não se arrependam dos seus atos. João 16 verso 8 ao 11. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observe que para a humanidade tem salvação, mas para Satanás e os seus anjos não tem. Já foram julgados por se rebelarem contra Deus, conhecendo toda a justiça divina e a santidade de Deus. Satanás preferiu se rebelar. Já para Adão, ele recebeu a chance porque ele não se rebelou contra Deus e foi enganado, por isso que pecou. Não só para Adão que recebeu a segunda chance, mas para toda a população de habitantes desse mundo que veio da mesma carne de Adão. Os demônios vão castigar o feiticeiro no inferno, mesmo sendo o mais fiel da terra a eles, só por ser criação divina. Eles têm ódio, mesmo sendo escravo deles na terra, e sirva aos seus serviços das trevas. O único que vai valorizar os nossos esforços é Jesus, que além de ganharmos a salvação de graça que já foi paga na cruz, ele ainda dá galardões pelos nossos serviços na terra. Ele sim reconhece o seu esforço, até o tempo de oração que ora terá recompensa. Quem ora mais, recebe mais. Ele é justo. Falando da legião, o gadareno com uma legião quebrava os grilhões e as cadeias que os homens colocavam nele. Isso é a força sobrenatural que uma legião tem. Ao ver Jesus, a legião não ficou ali para enfrentá-lo, e foi embora do corpo do homem reconhecendo a autoridade de Jesus. Fisicamente, a legião assustava com a sua força quebrando as prisões, mas espiritualmente saíram rápido ao ver Jesus, provando que não tinham forças espirituais para enfrentá-lo. Fisicamente, ao medir força com os homens venciam, mas espiritualmente não passavam de ratos amedrontados. Eu já vi um homem sozinho bater em mais de 7 homens. Esse homem tinha uma legião, mas perto de um homem de Deus, perdia as suas forças e caía ao chão, porque a nossa luta não é contra a carne. Tenta bater em uma pessoa que tem uma legião de demônios. Agora, quando combatemos na força espiritual, não pela força do corpo mas pela força do espírito, estamos medindo forças e cumprindo o que está em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos maus. Se a nossa luta é contra as coisas espirituais, temos que usar a nossa força espiritual para derrotá-los. Jesus, pela sua autoridade, os demônios sabiam que iriam perder na força e foram embora. Olha o nível de espiritualidade que Jesus tinha, mesmo sem os seus poderes divinos que ele desfez para viver como um homem. Filipenses 2, versos 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hoje os homens de Deus, mesmo tendo unção terrível e grande autoridade, quando se encontra com uma legião, eles não saem e medem forças, diferente de Jesus que por estar acima de todo principado sem pecado algum, eles bateram em retirada. E mesmo que nenhum homem de Deus tenha chegado ao nível de Jesus em autoridade espiritual, Jesus deu autoridade para os seus discípulos, e hoje essa autoridade foi passada para a sua Igreja Santa.
Lucas 10, verso 19. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Observem que quando Jesus fala de cobras e escorpiões, está falando sobre o poder do inimigo. Quem é o inimigo do povo de Deus? É Satanás e seus anjos. Mas os teólogos dizem que cobras e escorpiões são os feiticeiros e bruxas. Isso contradiz o que está escrito em Efésios, que diz que a nossa luta não é contra a carne. Deus não daria poder para o crente pisar no seu próximo. O próprio Jesus não reagiu às chibatadas dos soldados romanos, reconhecendo que a sua guerra não era contra os homens, mas tinha que morrer para vencer na guerra espiritual, e venceu a partir do momento que abriu a porta da graça com o seu sangue. Seu corpo foi o passaporte da salvação, e por ele existe a igreja hoje. Então, teólogos, não chamem os feiticeiros e bruxas de cobras e escorpiões, mesmo eles fazendo feitiços contra as vidas de vocês. Eles são instrumentos dos demônios e são pessoas que estão cegas, e se soubessem que estão no caminho errado sairiam, porque ninguém quer ir para o inferno seguindo a religião do engano. Dentro do coração de um feiticeiro, tem sentimentos de humanismo ainda. Muitas vezes esses sentimentos congelam e adormecem através dos poderes das trevas, mas quando o calor da palavra de Deus aquece o coração coberto pelas trevas, os sentimentos humanos começam a aparecer, e aquela escuridão que ocultava os bons sentimentos desaparecem pelo poder da palavra. Ame o seu próximo. Não trate como o seu inimigo porque serve outro senhor. Lute com o cabeça que está acima dele. Existe uma liderança acima dele. O feiticeiro sempre será o menor na hierarquia espiritual das trevas, se comparado com qualquer outro demônio. O menor demônio está acima dele por ser espírito imortal, enquanto o feiticeiro é apenas uma pessoa de carne que retornará ao pó. Pode ser o maior feiticeiro do mundo, o mais poderoso de todos. Sempre vai ser o menor na hierarquia das trevas. Não se engane pensando que tem autoridade sobre eles, porque fazem tudo o que pedem, tudo é interesse, e se eles obedecem a algum bruxo, é porque existe uma hierarquia acima deles, que dá ordens para eles trabalharem em conjunto com o servo das trevas por um propósito na terra. Falarei sobre a guerra contra as castas. Uma legião pode ser expulsa através da autoridade que Jesus deu à igreja, em Lucas 10 verso 19, mas as castas não funcionam dessa maneira. A bruxa que trabalhava com uma casta de 666 demônios, ela disse que se medissem as forças desses 666 demônios com a legião que estava em um corpo de uma pessoa, as castas superariam em força, e acredito nisso, porque não é a quantidade de demônios que podem ser piores do que as quantidades menores. Vou dar exemplo. O que é mais difícil em uma luta corporal? Enfrentar 20 crianças de 7 anos ou um lutador de MMA, e todos irão dizer que o lutador é mais perigoso, porque no mundo espiritual, tem demônio que tem a força de 1000 demônios, e sozinho pode derrotar mais de 100 demônios se tivessem guerras entre eles. Mas eu acredito que aquela casta que trabalha com a bruxa, medindo as forças dos 666 demônios, superaria as forças de uma legião de 6.000 demônios. Mateus 17 verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E nesse versículo, está exigindo mais que autoridade espiritual, e sim preparo de jejum e oração para enfrentar uma casta. Estou encerrando essa revelação. Que Deus abençoe a cada irmão.